Capítulo 3. Chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. Para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é o de penetrar no reino onde Deus está e chamar à existência coisas que não são como se fosse. No entanto, essa prática pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus, mas do inimigo. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar a destruição. Por exemplo, uma pessoa espirra e diz: provavelmente peguei este resfriado que está por aí. Ou, ao ouvir algum rumor de que a empresa para a qual ele trabalha vai demitir alguns desempregados, logo diz: provavelmente vou perder meu emprego. Esta é a história da minha vida. Toda vez que as coisas começam a ir bem, alguma coisa sempre acontece. Sem saber, estão penetrando no reino do Espírito, o reino invisível, e chamando as coisas que ainda não são, como se já fosse. Estão temendo o que não aconteceu ainda, e pela fé negativa estão pronunciando as palavras que moldarão o seu futuro. Mantenha uma lista de confissão. Eu cria, confiava em, dependia de e agarrava-me ao meu Deus, ainda que disse, Salmo 116, verso 10. Recomendo que você tenha uma lista de confissões, respaldada pela palavra de Deus, para declarar sobre a sua vida, sua família, seu futuro. Quando comecei a aprender esses princípios que compartilho com você neste livro, eu era terrivelmente negativa. Era cristã e ativa na obra da igreja. Meu marido e eu éramos dizimistas e frequentávamos a igreja regularmente, mas não sabíamos que poderíamos mudar as circunstâncias. Deus começou a me ensinar que não devia pensar nem dizer coisas negativas. Senti que ele me dizia que não poderia trabalhar em mim até que parasse de ser tão negativo. Eu adoeci e, como resultado, tornei-me uma pessoa mais feliz. Pois uma pessoa negativa não pode ser feliz. Depois de certo tempo, senti que as circunstâncias realmente não estavam mudando. Perguntei ao Senhor sobre isso e ele disse: você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo. Esta foi minha primeira lição, em chamar as coisas que não são como se fossem. Isso me foi ensinado por ninguém mais. Deus mesmo estava me ensinando. E isso provou ser uma das maiores revelações, um dos maiores avanços em minha vida. Fiz uma lista das coisas que estava aprendendo e que eram minhas por direito, de acordo com a palavra de Deus. Tinha as escrituras para apoiá-las. 2 vezes ao dia, durante 6 meses aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta. Fiz isso em casa, sozinha. Eu não estava falando com nenhuma pessoa. Estava declarando a palavra de Deus. Estava proclamando o decreto. Gostaria de compartilhar com você parte da minha lista, mas você deve fazer sua parte e preparar uma lista sob medida para a sua situação. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu morri e ressuscitei com Cristo e agora estou assentada em lugares celestiais. Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. Estou morta para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Eu fui liberta. Eu sou livre para amar, para adorar, para confiar sem medo de ser rejeitada ou ferida. João, capítulo 8, versículo 36 e Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu sou um crente, não um incrédulo. Marcos, capítulo 5, verso 36. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que ele me diz. João, capítulo 10, do verso 3 ao 5 e 14, versículo 16 e 27, 14 e 15. Eu amo orar, amo louvar e adorar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Salmos 34, verso 1.
O amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu me humilho e Deus me exalta. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Eu sou criativa porque o Espírito Santo vive em mim. João capítulo 14, 26 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Eu amo a todos e sou amada por todos. 1 João capítulo 3, verso 14. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Tenho dom de línguas e interpretação de línguas, operações de milagres, discernimento de espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, curas e profecias. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 8 a 10. Eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Eu estudarei a palavra de Deus, eu orarei. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e Lucas 18, versículo 1. Eu nunca me canso quando estudo a palavra, oro, ministro ou busco a Deus, mas estou alerta e cheia de alegria, e enquanto estudo me torno mais alerta e mais forte. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, Isaías 40, versículo 31. Eu sou uma praticante da palavra. Eu medito na palavra durante todo o dia. Tiago, capítulo 1, verso 22, Salmos 1, verso 2. Eu sou ungida de Deus para ministrar. Aleluia. Lucas, capítulo 4, verso 18. Trabalhar é bom. Eu gosto do trabalho. Glória. Eclesiastes 5, 19. Eu faço todo o meu trabalho com excelência e grande prudência, fazendo o melhor em todo o meu tempo. Eclesiastes 9, verso 10, Provérbio 22, versículo 9, Efésios 5, versos 15 e 16. Eu ensino a palavra. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 e Romanos capítulo 12, verso 7. Eu amo abençoar as pessoas e espalhar o evangelho. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Eu tenho compaixão e compreensão por todos. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Eu imponho as mãos aos doentes e eles são curados. Marcos capítulo 16, verso 18. Eu sou uma pessoa responsável, eu gosto da responsabilidade. 2 Coríntios 11, verso 28. Filipenses 4, 13. Eu não julgo meus irmãos em Cristo Jesus segundo a carne. Eu sou uma mulher espiritual e não sou julgada por ninguém. Romanos 8:15, João 8, versículo 15, Romanos 14:10 e 1 Coríntios 2:15. Eu não odeio ou ando na falta de perdão. 1 João capítulo 2, versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu lanço todas as minhas ansiedades no Senhor, porque Ele cuida de mim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu não tenho o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu não temo os homens, não temo a ira do homem. Jeremias, capítulo 1, verso 8. Eu não temo, eu não me sinto culpada ou condenada. 1 João, capítulo 4, versículo 18, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu não sou passiva em coisa alguma, mas eu lido com todas as coisas em minha vida imediatamente. Provérbios, capítulo 7, versículo 23 e Efésios, capítulo 5, verso 15 a 16. Eu levo todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, destruindo fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Eu ando no Espírito o tempo todo. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Eu não dou lugar ao diabo em minha vida. Eu resisto ao diabo e ele tem que fugir de mim. Efésios capítulo 4, versículo 27. Tiago capítulo 4, verso 7. Eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas. Eu os lanço fora e escolho crer na palavra de Deus. João capítulo 8, verso 44. 2 Coríntios 2, versículo 11. Capítulo 10, verso 5.
Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que ousar contra mim em juízo eu a condenarei. Isaías, capítulo 54, verso 17. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o diabo use meu espírito como uma lata de lixo, meditando em coisa negativa que ele me sugere. Provérbios capítulo 23, verso 7. Eu não penso de mim mesma além do que convém. Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu sou tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para me irar. Tiago capítulo 1, verso 19. Deus abre a minha boca e nenhum homem pode fechá-la. Deus fecha a minha boca e nenhum homem pode abri-la. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Eu não falo coisas negativas. Efésios capítulo 4, verso 29. Eu me proponho a não transgredir com a minha boca. Eu falarei da justiça e do louvor ao Senhor todo dia. Salmos, versículo 17. Salmos, número 17, verso 3. Salmos 35, verso 28. Eu sou uma intercessora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A instrução da bondade está na minha língua. A delicadeza está em meu toque. A misericórdia e compaixão estão em meus ouvidos. Provérbios capítulo 31, verso 26. Eu faço o que digo que farei. Chego ao meu destino à hora certa. Lucas capítulo 16, verso 10, 2 Pedro capítulo 3, verso 14. Eu nunca prendo o irmão com palavras da minha boca. Mateus capítulo 18, verso 18. Eu sou sempre o encorajador positivo. Eu edifico e construo. Eu nunca arrasei ou destruí. Romanos capítulo 15, verso 2. Eu clamo ao Deus Todo-Poderoso que age em meu favor e me recompensa. 2 Coríntios capítulo 16, verso 9. Eu cuido bem do meu corpo, eu me alimento bem, tenho uma boa aparência, eu me sinto bem. Eu peso e quanto Deus quer que eu pese. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27 e 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Eu expulso demônios, nada mortal pode me ferir. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. A dor não pode prevalecer sobre o meu corpo, porque Jesus levou toda a minha dor. Isaías capítulo 53, no verso 3 e 4. Eu não corro nem me apresso, eu faço uma coisa de cada vez. Provérbios capítulo 9, versículo 2, Provérbios 21, verso 5. Eu uso o meu tempo sabiamente, todo o meu tempo de oração e estudo é gasto com sabedoria. Efésios capítulo 5, do 15 ao 16. Eu sou uma esposa obediente, nenhuma rebelião há em mim. Efésios 5, versículo 22 a 24 e 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Meu marido é sábio, ele é o rei sacerdote do nosso lar. Ele toma as decisões corretas. Provérbios 31, verso 10 ao 12, Apocalipse, capítulo de número 1, verso 6 e Provérbios 21, versículo 1. Todos os membros de minha família são abençoados em seus atos. Somos abençoados ao entrar e ao sair. Deuteronômio capítulo 28, verso 6. Meus filhos amam orar e estudar a palavra. Eles abertamente e corajosamente louvam a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Meus filhos fazem as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 130, Isaías 54, capítulo 3. Todos os meus filhos têm muitos amigos cristãos e Deus separou uma esposa ou um esposo cristão para cada um deles. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Meu filho David tem uma personalidade agradável e não é rebelde. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3. Minha filha Laura age com prudência e sabedoria. Ela é cheia de energia. Provérbio 16, verso 16. Eu sou uma doadora, mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu amo dar. Eu tenho dinheiro suficiente para sempre dar. Atos capítulo 20, verso 35. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 7 a 8. Recebo convites para palestras pessoalmente, por telefone ou por correspondência todos os dias. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 a 8.
Eu sou muito próspera. Eu prospero em tudo que ponho a mão. Eu tenho prosperidade em todas as áreas de minha vida: espiritual, financeira, mental e social. Gênesis capítulo 39, verso 3. Josué capítulo 1, versículo 8. E 3 João, verso 2. Tudo que tenho está pago. Eu não devo coisa alguma, exceto amor em Cristo. Romanos capítulo 13, verso 8. Podemos confessar coisas que não encontramos nos capítulos e versículos? Sim, creio que sim, desde que tenhamos absoluta certeza do que estamos declarando é da vontade de Deus para nós, e não apenas nosso desejo. Nosso ministro de louvor está conosco há muitos anos. Deus colocou em seu coração que algum dia ele dirigiria o louvor em nosso ministério antes mesmo que houvesse propriamente um ministério. Ele nos contou que Deus continuou colocando o desejo nele e finalmente disse: Você precisa declarar este desejo em voz alta. Ele fez como Deus o instruiu, embora se sentisse muito tolo, e começou a declarar palavras cheias de fé. Eu serei o ministro de louvor do ministério Viva na Palavra. O que estava confessando veio acontecer algum tempo depois. Nós o contratamos para ser nosso ministro de louvor, embora não tivesse nenhuma experiência anterior. Era um músico secular de muito talento, mas Deus desejava usá-lo no reino. Ele estava para cumprir o plano original de Deus. Para ele, verbalizar a fé foi um passo importante no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Eu declarei minha lista de confissões durante 6 meses e desde então ela se tornou parte de mim. Até hoje, quase 20 anos depois, quando oro e confesso a palavra, ainda ouço muito desses versículos saírem da minha boca. No Antigo Testamento, o Senhor instruiu Josué a meditar em sua palavra dia e noite. Josué capítulo 1, verso 8. No Salmo 119, no verso 148 e em outros lugares, o salmista descreve como ele meditava constantemente na palavra de Deus. No Salmo capítulo 1, no verso 2, lembro sobre o homem reto, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, medita, pondera e estuda, de dia e de noite. Parte do meditar é murmurar, conversar alto consigo mesmo ou declarar alguma coisa. Confessar a palavra de Deus ajuda a interiorizá-la no coração. Hoje olho para minha lista e fico absolutamente impressionada com tantas coisas que escrevi e que vieram a se realizar. Na época, pareciam impossíveis. Abraão e Sara. Abrão, louvado Pai, já não será o teu nome, e sim Abraão, pai de uma multidão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, princesa. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Gênesis capítulo 17, no verso 5, 15 e 16. Abraão e Sara nem sempre se chamaram assim. Houve um tempo em que o seu nome deles era Abrão e Sarai. Eles não tinham filhos e passaram da idade de tê-los, mas receberam uma promessa de Deus de que lhes daria um filho, fruto de suas entranhas. Isso seria um milagre. Aparentemente, Deus mudou o nome deles porque Abraão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse. Os novos nomes tinham um significado especial. Cada vez que eram chamados, o fruto estava sendo profetizado. Abraão seria o pai de uma multidão e sua princesa Sara seria a mãe das nações. Duvido que a estéril Sarai visse a si mesma como uma princesa. Receber um novo nome foi parte importante de sua nova identidade. Agora, as coisas certas estavam sendo ditas sobre Abrão e Sarai. Palavras estavam sendo declaradas e estavam penetrando no reino do Espírito, onde o milagre deles estava. Essas palavras começaram a dar vida ao milagre de Deus tinha prometido. As palavras na terra entraram em acordo com a palavra de Deus, declarada em Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo neste mundo,
sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o servo Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora de sua tenda para a luz das estrelas e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele, Abrão, creu, confiou em, dependeu de e permaneceu firme no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça, direito diante de Deus. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6. Aqui vemos que quando Deus disse a Abrão que ele teria um filho e se tornaria pai de muitas nações, ele creu em Deus. Em Romanos, capítulo 4, do verso 18 ao 21, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim, incontável será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e quando considerou a idade avançada de Sara, não duvidou, questionou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. No caso de Abrão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Muitos anos se passaram entre o tempo que Deus lhe disse que seria o pai de muitas nações e o nascimento de seu filho Isaque. Creio que é importante notar que não somente Abraão e Sara creem em Deus, mas as palavras proferidas por eles estavam sendo usadas para liberar a sua fé. Lembre-se, a versão da Amplified Bible de Romanos 4,17 diz que servimos um Deus que fala das coisas não existentes, que ele previa e prometia, como se já fosse. A referência está em Gênesis capítulo 17, verso 5, que narra como Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai. Falar de acordo com a palavra de Deus ou uma palavra específica que tenha sido dada ajuda a manter a fé fortalecida até que nossa manifestação aconteça. Em Amós, capítulo 3, no verso 3, lemos: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não podemos andar de acordo com a palavra de Deus se não estivermos de acordo com Ele em nosso coração e em nossas palavras. A escolha é nossa. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômios, capítulo 30, verso 19. Creio que Deus está procurando pessoas em que plantar suas sementes de sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus, devemos estar dispostos a conceber e concordar mentalmente com Deus. Em outras palavras, crer no que Deus diz. Crer é o primeiro passo importante, porque o que está no coração sairá de nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio, do que transborda, do que está superabundante, o coração. Mateus, capítulo 12, verso 34. Na introdução deste livro, eu disse que a boca expressa o que está na alma. Como definimos anteriormente, a mente é parte da alma. Atraímos coisas que estão em nossa alma. Se nossa alma e nossa boca estiverem cheias de dúvida, descrença, temor e tudo de negativo, atrairemos estas coisas para nós. Por outro lado, se as mantivermos cheias de Deus e de suas palavras e de seu plano, isso é o que atrairemos. A escolha é nossa.